Ótima noite de segunda-feira para você, meu amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo ao Esporte na Rede, terceira edição deste novo e renovado Esporte na Rede, versão 2011 para você. Finalmente terminaram os campeonatos estaduais. Chega, é o último programa que eu vou falar de campeonato estadual aqui. Vai começar o Campeonato Brasileiro, finalmente. Ai, que legal. Por mim, não teria nem campeonato estadual. Você, que é de casa sempre acompanha minha posição, não teria de forma alguma campeonato estadual para time que atua na Série A e B do Campeonato Brasileiro. Mas, finalmente, neste programa, sim, já vamos começar a falar de Campeonato Brasileiro. Mas, já que a gente precisa falar de campeonato estadual, tem que dizer que por todo o Brasil os estaduais finalmente terminaram, né? Atlético Goianiense sendo campeão em Goiás, Bahia de Feira de Santana derrotando o Vitória, que mandou embora o técnico Antônio Lopes. No Rio Grande do Sul, Inter de Porto Alegre se superou e ganhou lá no Olímpico nos pênaltis, suado do Grêmio. E aqui em São Paulo, depois de 2 jogos modorrentos, na minha opinião, xoxos, desinteressantes, com poucos lances brilhantes, o Santos, como disse a mãe de Ná aqui, há pouco mais, 2 semanas atrás, a mãe de Ná já dizia que o Santos seria campeão paulista e foi. Mãe de Ná acertou. Santos campeão paulista para cima do Corinthians. Mas como tem muita coisa pra gente falar hoje, eu vou falar muito pouco. Tem ainda Copa do Brasil, tem Libertadores, o Campeonato Brasileiro que vai começar, a gente já vai antecipar a rodada para você e também falar um pouquinho de Fórmula 1. Portanto, vou apresentar quem vai fazer o programa comigo desta noite. Ao meu lado está ela, a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso querido comentarista Alexandre Aníbal. E ao nosso convidado de hoje, que eu ainda não vou falar, que já o Ale apresenta para vocês. Bom, legal. Os canais de comunicação. Bom, quem quiser participar do Esporte na Rede, como é que faz? Na casa curtindo o Esporte na Rede, você tem 2 canais de comunicação aqui no ar com a gente. O primeiro, né, é o www.uptv.com.br, né, que essa caixinha aí do lado, que na opção Participe, você pode estar participando e mandando a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Tem também pelo Twitter, que é o @UpTVWeb, @UpTVWeb, que vai aparecer aí na sua telinha. Já está aparecendo, já pode falar. Está aparecendo, né, na nossa telinha. Então, @UpTVWeb, que você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião sobre o nosso programa, esteja à vontade, tá? E também tem a nossa hashtag de hoje, né, que na verdade é a hashtag do Twitter, que é o Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede, que está aparecendo na sua telinha. E também tem o contato fora do ar. Se você quiser mandar a sua opinião, sugestão, pergunta, ou até mesmo a sua foto para o torcedor na rede, é o uptvesportnarede@gmail.com, que é o uptvesportnarede@gmail.com. Também está aparecendo na nossa telinha. E eu estou esperando a sua participação aqui no programa. Né, Leandro? Muito bem, Luciane. Deixa eu apresentar então o comentarista desta noite. Uma semana cada um, você já está acostumado aqui no Esporte na Rede. Semana passada, Reinaldo Leiva. Hoje, a Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro, Luciane, José Renato. Daqui a pouco vai ser introduzido pelo Leandro. Muita expectativa pelo início do Campeonato Brasileiro e finais aí de campeonatos estaduais modorrentos, graças, né? a Deus. A exceção do Grenal, que foi espetacular. Do início ao fim aí, o Inter virou o jogo 3-1, o Grêmio fez o gol no finalzinho, nos pênaltis, depois de algumas tentativas erradas, finalmente o Inter venceu o Grêmio no Beira-Rio, digno de nota, e mais uma vez o sofrimento dos gremistas aí. Pois é, finalmente acabaram os estaduais, graças a Deus, eu não aguentava mais aqui. Bom, hoje também tem a enquete, né, Luciane? Você vai falar a enquete, vou antecipar a enquete, e daqui a pouquinho a dica cultural, você vai saber por que eu vou dar dica cultural no começo do programa. Diga lá qual é a enquete desta noite. A nossa enquete de hoje é: que campeonato você mais gosta de acompanhar? Os estaduais, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América ou futebol europeu? Entra lá no nosso site, que é aqui do lado direito da sua tela,
e responda a nossa pergunta, que já eu passo a parcial para você. Legal, pode mostrar aí na tela também, que a gente não chegou a mostrar, mas que campeonato você gosta mais de acompanhar? Os estaduais, modorrentos, na minha opinião, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América ou futebol europeu. Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta no estúdio, mas antes eu vou dar a nossa dica cultural. Já está aqui no ar prontinho para você, ó. A Eloá vai focalizar. Eu tenho aqui que mudar um pouquinho os papéis, viu? Já vou colocar aqui para você. Especialíssima dica. Dica cultural de hoje: os arquivos dos campeonatos brasileiros. Vai aparecer aí na sua tela já. Os arquivos dos campeonatos brasileiros da Panda Books, edição de 2006, tem 400 páginas, a contracapa e a orelha é do PVC e tem até uma curiosidade aqui dentro. Eu vou tirar o livro daqui com toda a calma, deixa só o pessoal se posicionar ali. Vou tirar o livro, agora abrir. Isso, muito bem, assim fica bonito. Ó. Página 35. Senhor, enciclopédia, sabia que o Ceará, o Santos de Pelé nunca venceu o Ceará em Campeonato Brasileiro? Pois é. Está lá, ó. Existem alguns tabus difíceis de serem explicados. Sem dúvida alguma, é quase impossível acreditar que o Ceará foi uma das poucas equipes brasileiras que Pelé não conseguiu vencer. Apesar das modestas campanhas da equipe cearense nos 4 primeiros campeonatos brasileiros, os únicos disputados pelo Rei, o Ceará venceu 2 partidas e empatou as outras 2. A saber os resultados: 0-0, 2-1 para o Ceará em 1972, 73 também, aí foi 2-0, né? O Santos nem gol fez, e depois um empate em 74, o Ceará 1, Santos 1. Por que eu estou falando tanto desse livro? Porque simplesmente hoje o nosso convidado é o autor dele, José Renato Sátiro Santiago Júnior, que está aqui no estúdio do Esporte na Rede, é engenheiro, hoje já doutor pela USP, e escreveu um livro sobre futebol, né, Zé? Boa noite, obrigado por ter vindo. E aí, Leandro, obrigado aí pelo convite, né? E mais surpreso ainda, né, por esse registro aí do Ceará, né? Por que será, né? E aliás, o ano passado o Ceará também, o Santos também não ganhou do Ceará, né? Aliás, ano passado o Ceará não perdeu de nenhum time paulista, só perdeu um jogo pro São Paulo, né? Mas não perdeu para nenhum time paulista. E só para registrar esse 2-1 que você comentou, de 72, foi o jogo 1000 do Pelé com a camisa do Santos. O jogo 1000 do Pelé, que era um jogo comemorativo, né? Nós demos a lambuja, pelo menos, e deixar o Rei fazer o gol de honra. Pelo menos um golzinho, né? O gol de honra de pênalti, né? Lá. Daquele jeito, né? Mas o jogo tava... Botaram água no chope do Rei. Exatamente. Zé, mas obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Vai falar bastante hoje do seu livro, trouxemos aqui a dica cultural em homenagem ao Zé que veio aqui no estúdio, porque é engenheiro, né, teoricamente não é da área do futebol, mas até aí o Parreira é um teórico do futebol, também nunca chutou uma bola e dirigiu a seleção brasileira. Exatamente. E o Zé simplesmente escreveu um livro estatístico, né, esse livro aqui é sobre campeonatos brasileiros, de todas as divisões, você vai encontrar aí na sua livraria, e vai até 2005, a gente ainda não tem a atualização dele, mas ele vai até 2005, com todas as estatísticas de todas as divisões, artilheiros, curiosidades como esta que eu li pra você aqui. É só você procurar Capa e Orelha do PVC, vale a pena você ler, 400 páginas, ó, de pura estatística, de pura pesquisa. Como é que foi fazer essa pesquisa aqui, hein, Zé, pra reunir um calhamaço desse aqui? Então, o meu avô, ele era um fanático, eu acho que ele não gostava de futebol, ele gostava de número, de estatística, e ele tinha um time de futebol amador. Então ele registrava os jogos, os gols, e isso eu tive o gosto de, pela placar, né, coleção de placar, eu registrava tudo, os jogos, né, tabelão, e aí foi registrando, e depois da estatística tem as curiosidades, né, que aí é catar essas coisas, assim, como você comentou, né, de um time que não ganha do outro, de algum fato inusitado que aconteceu, e o mais importante que eu acho no livro é o fato de incluir times fora do eixo, né, fora do Rio-São Paulo, que normalmente já é um assunto meio batido, né, trazer times do Acre, times do Ceará, times de Alagoas, né, porque o Campeonato Brasileiro era, né, antigamente, agora não é mais, brasileiro, né. Agora só a Copa do Brasil tem esse foco brasileiro. Todos os times pelo menos um time por estado está garantido na Copa do Brasil. Agora, já nas séries A, B, C, D... A gente não tem como garantir. O D, algumas vezes acontece, mas sempre tem algum estado que acaba desistindo de mandar um representante. Ah, tá. Então, legal. Exatamente. Só pra gente tocar aqui o bola, eu vou colocar aqui a última tela de campeonato estadual, aqui, o último resultado do Campeonato Paulista. Ale, qual campeonato você gosta de acompanhar mais? Bom, eu adoro a Libertadores da América, porque eu sou um aficionado assim pela cultura da América do Sul, né? Tenho parentes na América do Sul, sou descendente de latino-americanos, então para mim a Libertadores é sempre uma festa no que diz respeito à cultura dos países, aos times que às vezes disputam a Libertadores, né?
e todo o charme de uma competição continental pode envolver, né? Não é à toa que hoje o senhor falará aqui os nomes dos estádios estrangeiros para a Libertadores, porque quem está em casa, eu em particular gosto muito de ouvir o seu sotaque. Então você vai falar com o estádio, quando tiver a telinha a gente vai pôr devagar. Você, Zé, qual que você gosta mais? Então, quando meu time disputa a Libertadores, né, o Ceará, eu não gosto de acompanhar, né? Como isso nunca aconteceu, né? Então eu gosto de acompanhar. Pode acontecer Porque nós estamos a 4 jogos da Libertadores. Exatamente. Nem o Santos está faltam 4. O Santos está 5 da Libertadores 2012, né? O Ceará está 4 só de 2012. Então, mas é a Libertadores, né? O futebol europeu eu não consigo assistir. Engraçado, eu acho futebol muito fraco, muito os nomes, né? E o estadual é aquela coisa, né? Que você comentou, né? Tirando o Rio-São Paulo, é a única chance de título desses times menores, né? Então eu acho que tem que manter, porque... Que os melhores disputem sozinhos. Então, mas os melhores disputem sozinhos. Nós lá de cima, como é que o Ceará vai ser campeão de alguma coisa se não disputar o estadual? Mas aí ele vai ter um ano todo para planejar o time direito, para conseguir ser campeão brasileiro de uma Série A, de uma Série B. Mas aí dá. Porque aí você não consegue, não tem jogador contundido, não tem jogador que fica sem férias certas, não tem jogador estourado. Tudo bem que talvez isso não aconteça no Ceará, mas na maioria dos times da Série A acontece e eu acho isso muito ruim. Então você gosta mais? Da Libertadores. Da Libertadores da América, que também é o meu voto. Daqui a pouquinho eu vou ouvir aqui o internauta. Antes, Campeonato Paulista, o último resultado está aí a tela para você. Olha, Santos 2, Corinthians 1, Santos bicampeão paulista com o direito a frango de Júlio César. É para tudo isso? É para querer trazer o Renan também? O Júlio César... na realidade, o Júlio César ele tem alguns altos e baixos, mas é um goleiro novo, tá aprendendo, entendeu? Fez muito boas defesas ao longo do Campeonato Paulista. A gente não pode crucificar o garoto por uma falha dessa. Falhou, isso é óbvio. Uma falha gritante, inclusive. Mas eu acho que ele tem que continuar à frente do gol do Corinthians, porque é o que o time tem de melhor. Eu acho que o Corinthians deve se preocupar em reforçar outros setores do time, não o gol principalmente. Eu ouvi dizer aqui fora hoje, dos estúdios da FTV, que as cornetas iriam soar, né? Eu queria saber se você pactua com a torcida do Corinthians de que o time é fraco mesmo. Você disse que precisa de reforços, mas o time é fraco. Esse time que chegou na semifinal do Campeonato Paulista é fraco assim? Eu não acho que ele seja fraco. Eu acho que ele não tem um plano de jogo. Ele está mal treinado. Ontem, no jogo do Corinthians contra o Santos, me deu a impressão de que era o Corinthians que disputava a Libertadores da América, cansado, e o Santos que entrou descansado. O Corinthians não teve uma jogada de ataque. O primeiro chute ao gol que ele deu foi aos 41 minutos do segundo tempo. Liedson vindo até o meio de campo para buscar a bola, porque a bola não chegava a ele. Bruno César fora de posição. E além disso, o Jorge Henrique também não é nem sombra do que foi em 2009 e no ano passado. Então, precisa-se de reforço, sim. Mas, além disso, o Corinthians precisa também de um choque de postura em campo, porque um time que entra em campo e dá um chute aos 41 minutos e é completamente engolido pela equipe do Santos, porque ontem o Corinthians foi engolido pelo Santos, tanto tática quanto tecnicamente. Precisa de um choque aí para levantar o moral para disputar esse Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil, todos os times se reforçando bastante. Então, se o Corinthians não se preparar da forma que precisa, nem vai chegar aos 5 primeiros. Zé, nos outros campeonatos, campeões merecidos, Atlético Goianiense, Bahia de Feira de Santana, Inter em Porto Alegre, Cruzeiro em Minas, merecidos? Então, eu até tinha postado que eu achava que o Inter e o Cruzeiro só poderiam perder por causa da lamentação. Um pouquinho mais perto. Lamentação da Libertadores, né? Então, eu acho que passariam. Aqui em São Paulo, eu acho que o 2-1 foi pouco, né? O resultado era para bem mais, né? E discordando do Alexandre, eu acho o Júlio César o melhor goleiro da história do Pirassununguense. O Júlio César não é goleiro de futebol, pode ser de futebol de mesa, porque ele é muito fraco, ele é muito baixo, ele não tem a menor... O Corinthians merece um goleiro, né? E dispensa o Felipe, que é um baita goleiro, para ter esse negócio aí, né? O outro lá está vendido já, né? O Bruno César, né? O César tá vendido, quer dizer, não dá para contar. E o Dentinho agora que trabalha com jardinagem,
não tá mais... Parece que ele vai sair também, ele vai para a Ucrânia, né? E o substituto do Bruno César, que é o Alex, que jogou no Internacional, só vai estar disponível em agosto. De Deus, né? Vamos discutir isso quando fala de Campeonato Brasileiro aqui, esse negócio da janela que eu acho importante. Mas lá na Bahia é legal pro Bahia de Feira ter ganhado. O Goiano eu não acompanhei, mas o Atlético de Goiás já mostra ser mais time que o Goiás, já está com a hegemonia, apesar que é um dinheiro bancado por empresas, é uma coisa meio diferenciada, a gente não sabe exatamente. E o destaque é o Santa Cruz, né, que surgiu do nada, né? Nada, Série B. Né? A gente tem um amigo, o Raul, lá do Museu do Futebol, que é o único torcedor do Santa Cruz ali naquela região. Exatamente. E eu lembro que o Santa Cruz era time que ganhava o Palmeiras aqui. Jogar contra o Santa Cruz lá na Arruda era terrível. São Paulo perdeu esse ano, não é comparação. Mas o Marcelinho Paraíba, né? Marcelinho Paraíba fez aquele papelão, né? Perdeu o jogo e estragou. Mas enfim, campeonatos estaduais terminaram. Eu quero em homenagem aqui a uma santista que eu conheço lá em Guarulhos, que é a Camila dos Santos, tem Santos até no sobrenome. A Camila dos Santos, que trabalha na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarulhos, foi lá hoje, tirou um barato com todos os corintianos, porque ela é santista. Então tô mandando um beijo aqui pra você, viu, Camila? Eu sei que você vai assistir o programa depois, tá aí o registro pra você. Para encerrar o campeonato estadual, tem uma piada que eu recebi hoje de um amigo meu, não dá pra fazer no final do programa, mas é só para falar que ganhar campeonato estadual é que nem beijar mulher feia. Salva a balada, mas não vale nada. Participação do internauta, Luciane. Então, vamos às primeiras participações da noite, né, Leandro? O João Paulo é de Ilhas de Itamaracá, no Pernambuco. Um grande beijo para todos os pernambucanos. E ele pede para vocês falarem um pouco mais sobre os times de lá, né? E também temos a participação do Ivan, que ele é de Batatais. O Rivaldo agiu certo nas declarações contra o Carpegiani? Daqui a pouquinho a gente vai abordar isso. Segura a pergunta dele aí, marque com aquela sua tradicional bandeirinha. Claro. Eu vou antes exibir aqui a tela da Copa do Brasil, para a gente poder falar da Copa que está afunilando, está chegando nas fases decisivas. Pode colocar aí na tela para a gente, rodada nesta quarta-feira em São Januário, Vasco e Avaí, às 10:10 da noite. Ai, que horário ingrato, sempre eu digo isso aqui, até só repetitivo. E Ceará e Coritiba, também disputando às 10:10 da noite. A partida de ida lá no Presidente Vargas. Chaves aí para você vão aparecer na sua tela. Só para confirmar as semifinais. Tá lá, Ceará e Coritiba de um lado e do outro, na perna da direita, Vasco e Avaí. Surpresa o Avaí ter chegado até aqui para vocês? Eu acho que o Avaí, sim, né? Apesar de que o Avaí foi o cruzamento mais difícil, né? O caminho mais difícil de todos os quatro foi o Avaí. O Avaí, ele tirou o Botafogo e tirou o São Paulo. Né? Quer dizer, e acho que ele vai dar trabalho pro Vasco, porque o Vasco, eu acho que os grandes é o mais fraco, né? Dos times grandes, chamados grandes, eu acho que tinha menos condição de chegar numa semifinal. Quer dizer, a Copa do Brasil, segundo o Rivaldo, que declarou aí, estava praticamente ganha, né? Quem foi o internauta, Luciane? Fala no microfone, por favor. Foi o Ivan de Batatais. Ele perguntou se o Rivaldo agiu certo nas declarações contra o Carpegiani. Então, só para contextualizar você que não viu as declarações do Rivaldo, ele disse que o time foi uma humilhação para ele ter ficado no banco, que o time não pode passar uma vergonha que passou, essa Copa do Brasil estava muito fácil de se ganhar, e aí ele soltou o caminhão de melancia. Agiu bem ou não? Comentarista. Só essa pergunta. A gente não põe ninguém na fogueira aqui, não é tudo pergunta simples, é assim, agiu bem, agiu mal, não, quem ganha, simples. Para mim ele não agiu bem. Tá? Porque ele expôs problemas de relacionamento, problemas que muitas vezes estão acontecendo com o elenco, e tem certas coisas que você não pode expor para a mídia nem para todos, entendeu? São questões internas que devem ser resolvidas internamente. A gente fala que roupa suja se lava em casa. Então, eu acho que foi uma postura errada do Rivaldo em ter jogado isso para a imprensa, né? Jogou no ventilador, como a gente fala, né? Para mim, eu achei errado e isso é um assunto interno que deveria ser discutido dentro do clube. Para vocês, né? E o Rivaldo, ele não é disso, né? Exato. Nunca foi disso. Nunca foi disso. Mas é que tá, Zé, já não querendo te cortar, mas te cortando até para te ajudar no comentário. Se o Rivaldo nunca é disso e desta vez ele foi, será que não está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe lá no bastidor do clube? Mas é que o Rivaldo tem uma questão que ele sabe que é o último ano da carreira dele, né? Então o fato de ele quer jogar, ele tem a ânsia de jogar, porque ele estava no Mojimirim. Se não tivesse com essa ânsia toda, ele estaria no Mojimirim e teria acabado a carreira já, né? Então, o Carpegiani, ele inventa mesmo, é preocupante mesmo. Agora, eu nunca gostei do Rivaldo nem no auge dele, né? Então, eu acho, assim,
Mas ele teria vaga naquele time. O Marlon jogou 10 minutos. Exato. Isso, e depois entrou. Ele poderia, isso é verdade. Ele poderia ter entrado. O Rivaldo poderia ter entrado não só nesse jogo contra o Avaí, como em outros do Campeonato Paulista também. E acabou não sendo aproveitado pelo Carpegiani. E aí alguns jornalistas falam, não, mas ele jogou contra o Santa Cruz no Arruda. Pô, mas espera um pouco. Pegou o Santa Cruz, o Arruda, que era um timinho enjoado, campeão pernambucano, né? Então era complicado. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que eu mandava embora os dois. O Carpegiani seria a sua conduta. O Carpegiani está no São Paulo ainda. Sim. Foi feita uma reunião hoje à tarde, né? Daqui a pouquinho até pra gente, mas ele deu coletiva. Foi dado coletiva o Carpegiani e o Rivaldo falaram. Da diretoria. Exatamente. Legal. Tem mais participação aí, Luciano? Tem sim, Leandro. Bom, sempre agradecendo a participação de vocês. E o Haroldo de Nova Iguaçu perguntou o seguinte. Quem é o favorito para o Campeonato Brasileiro na opinião de vocês? E ele assistiu o programa na semana passada e já avisou toda a galera. Bom, Haroldo, um grande beijo pra você e pra toda a galera que tá curtindo aqui o Esporte na Rede. Obrigado, seja bem-vindo aqui. Bom, aí pra falar do favorito, eu acho mais legal a gente fazer o seguinte, vamos fazer a projeção um pouquinho dos dois confrontos então. Vasco e Avaí pra vocês dois, como é que deve ser o jogo essa partida de São Januário? Eu acho que é cheiro de empate aí, mas eu acho que o Vasco leva na segunda partida, ele passa pra final. Pra você, então, apesar de ser o pior dos grandes, dá Vasco. Tem mais camisa, tem mais tradição, mas o Avaí fez uma correria louca lá, hein, Aníbal? Eu acho fez uma correria maluca na ressacada, e quando ninguém achava que ia fazer 3-1 no São Paulo, porque saiu tomando um gol besta, né? Quando ninguém achava que ia fazer 3-1, foi lá, no comecinho do segundo tempo, meteu o terceiro, segurou, só não fez mais porque perderam gol, o Rogério Ceni pegou umas bolas, né? Exatamente. Bom, Vasco e Avaí, eu acredito que vai dar justamente o contrário. Eu acho que eles vão empatar no Rio de Janeiro, mas que o Avaí deve levar a vaga lá em Santa Catarina, né? O Avaí, o estádio propicia isso, se é um caldeirão, né, um alçapão, eu acho que o Vasco não deva ser páreo pro Avaí não. Inclusive o Silas está muito bem, voltou pro Avaí, né? E o Ricardo Gomes... O lugar dele é lá, né? Parece que o lugar do Silas é no Avaí. É isso mesmo. E o Ricardo Gomes, eu creio que ele vai levar o Vasco aí numa posição bastante honrosa nesse Campeonato Brasileiro, viu? Eu acredito que o Ricardo Gomes deva levar o Vasco aí no lugar. O Vasco não deve brigar para cair e pode até surpreender nesse Campeonato Brasileiro. E a torcida do Avaí fez um espetáculo bacana lá contra o São Paulo, muito legal. Eu particularmente gosto do trabalho do Ricardo Gomes. Eu gosto do trabalho do Silas. Para arredondar aqui da minha parte a Copa do Brasil, só para não deixar passar batido, eu discordo do Zé. Eu sempre gostei muito do Rivaldo como jogador. Nunca foi um marqueteiro, nunca falou direito, nunca conseguiu se expressar muito bem. Que muitos jogadores de futebol têm essa dificuldade de se expressar bem. Muitos não têm estudo, mas para mim foi um craque. Jogou muita bola, melhor do que Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho não foi craque, na minha opinião. Muita gente acha que eu sou polêmico, mas Ronaldinho Gaúcho foi um ótimo jogador. Hoje é um jogador comum e nunca foi craque. Rivaldo foi craque. Hoje está em fim de carreira, evidentemente, joga contra os times médios e pequenos, se bem que pegou 2 vezes na bola, deixa o pessoal na cara do gol ali com 2 passes. Ó. Então, outro jogo pra gente falar da outra chave, Ceará, bom, você vai meio partilhado, você viu ali bom primeiro, que aqui tá meio suspeito. Ceará e Coritiba, o time das 24 vitórias, que acabou parando no Palmeiras 2-0. Aníbal, pra você, esse outro confronto. Eu acho que o Ceará passa. Sinceramente falando. O primeiro jogo é em Fortaleza, né, no PV, né? Eu acho que o Ceará vai passar. Eu tenho uma leve impressão de que o Ceará passa, empata em Fortaleza com gols e em Curitiba também empata e leva a vaga. Mas você vislumbra na sua cabeça alguma tática em especial? Você acha que o jogo vai ser mais fechado, vai ser mais aberto? Porque eu acho, ao contrário de estaduais que só quando chega nas finais tem jogos assim, quando tem, jogo mata-mata é sempre decisivo, então é muito mais bacana de assistir. Os jogadores se doam o tempo inteiro, é mais correria, você prevê alguma coisa assim? Sim, claro. São duas equipes que jogam muito parecido, né? As duas equipes elas têm no conjunto a sua maior arma. O Curitiba a gente vê Léo Gago, Pio, que era do Corinthians, né? São jogadores que em outros clubes que passaram aí eram... jogou no Avaí muito tempo, jogou no Avaí no Vasco, depois foi pro Vasco, não deu certo no Vasco. Não deu certo, né? E a força do conjunto é muito importante nessa hora. E o Ceará tem o Geraldo, tem o Nicásio, né? O Nicásio voltou, né? Eu acho que o problema do Ceará é o técnico, né? Porque contra o Flamengo, no segundo jogo, o Ceará foi encurralado. Foi. 2-0 com meia hora de jogo e depois que o time resolveu jogar, com 15 minutos de jogo, empatou. O grande problema do Ceará, eu acho que é o Wagner Mancini, essa cultura meio defesa. Mas eu acho que o Curitiba não vai se fechar lá em
isso vai ser legal, mas o Ceará não é de fazer muito gols também, então acho que os jogos vão ser difíceis. Mas na sua opinião, Modesta, passa quem pra final? Não, nós tiramos o Papão, né? Não era? A Copa não estava toda pro Flamengo? Pro Flamengo, né? Então acho que não tem essa coisa. Se o favorito sair, o favoritismo fica na... Exato. Então me diga uma coisa, a gente já está quase indo aqui para o intervalo, tem uma pergunta bomba que a Luciane vai fazer aqui do internauta para vocês responderem depois. Não, é bacana, essa daqui tem que voltar no tempo para responder e ainda fazer algumas coisas aqui no futebol presente, como avançar no tempo, voltar no tempo e comparar jogadores. A pergunta dele é bacana. Mas eu queria te perguntar do Marcelo Nicásio, não renovou, acabou saindo, vai fazer falta para o seu time? Então, ele voltou, né? Ele voltou? Ele voltou agora. E o Marcelo Nicásio é uma coisa. O Marcelo Nicásio apareceu... ele não tinha renovado. Ele estava no Fortaleza há 2 anos atrás, caiu com o Fortaleza para a Série C. Ano passado, ele estava... Eu não sei onde é que ele estava jogando. Ele vestiu a camisa do Fortaleza de manhã, à tarde assinou com o Ceará. Quer dizer, é um jogador meio complexo. E agora que o Ceará passa... Disseram que um diretor de um clube do Rio de Janeiro foi visto com ele, que não é improvável também que tenha acontecido. E ele arrumou uma viagem de última hora, e enfim. Eu ouvi falar que ele ia pro Bahia, mas não... E o clube do Rio seria o Flamengo, né? Mas eu acho até melhor ele voltar, porque o Washington já fez o que tinha que fazer, né? Que foi eliminar o Flamengo. E a gente conhece o Washington. Então acabou o estoque de gol. Acabou o estoque de gol por esse semestre. Anuncie aqui com a gente, fique aqui com a gente aqui na Up TV. Participe, você vai ver aí na tela como é que você faz. Olha, este espaço é seu, este plasma aqui pode conter o seu logo, por que não? 4330-3787, operadora 11 de qualquer lugar do Brasil. Antes do intervalo, fala aí, Luciana, pergunta do nosso internauta. Bom, o Felipe do Rio de Janeiro, um beijo para todos os cariocas, ele quer saber, quem é o melhor jogador? O Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo? O Ronaldinho Gaúcho ou o Messi? Ou o Romário ou o Zico? Não, então vamos lá, vamos fazer a listinha aqui. Ronaldo... dos dois. O Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo? Ele fez duplinha. Isso. Tá, Ronaldo ou Cristiano Ronaldo. Ok. Só 3. Ronaldinho Gaúcho ou Messi? Gaúcho ou Messi, Romário ou Zico? Tá fácil pra gente responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode chamar? Vamos lá então, hoje no intervalo, você sabe que aqui você vê propagandas antigas, né? Enquanto sua empresa não anuncia aqui com a gente mostra um pouquinho da história da propaganda brasileira. No intervalo de hoje, apenas 2 propagandas. Uma que é um spot de 1 minuto e meio, coisa rara de se ver, propagandas antigas, mas que também mereceu, revolucionou o mercado da propaganda. W Brasil, quem fez, né? A agência que fez. Primeiro sutiã Valizer. E depois o pirocóptero, o pirulito que voa. É um passinho lá e a gente volta já. Primeiro Valizer, a gente nunca esquece. Pirulito que voa, pirulito que vai voar. Quem passa de mim é ele, quem não sabe ele sou eu. Pirulito que voa, pirulito que vai voar. Quem gosta de mim é ele, quem não sabe ele sou eu. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa.
Para o seu segundo bloco, estamos de volta aqui. O problema de passar esses comerciais é que eu, em particular, lembro de vários. O Aníbal também. E o Zé Renato aqui me confidenciou que também lembra. Então o problema de passar esse tipo de comercial aqui é que a gente lembra. Esse é o grande, não pode lembrar. Tá errado. Diga aí, Luciano e Bruno. Voltamos aqui, canais de comunicação. Então, para você que quer participar do programa, entre no www.uptv.com.br. Na sua direita, no caso, né, clique em Participe. Ou se não, pelo Twitter, @UpTVWeb, @UpTVWeb, ou pela nossa hashtag, que é o Jogo da Velha, Esporte na Rede. Jogo da Velha, Esporte na Rede. Quem quiser falar com a gente fora do ar. Fora do ar, você pode mandar o seu e-mail para o uptv.esportenarede@gmail.com. uptv.esportenarede@gmail.com. Aproveite e vote na nossa enquete que vai aparecer aí pra você, com o nosso bonequinho, aquele que fica aqui no cantinho do vídeo, ó. Pode colocar a nossa enquete aí também. Aproveite e participe. Me ajude aqui a dizer que os estaduais são ruins, pelo amor de Deus, ó. Pode passar aí. Que campeonato você gosta mais de acompanhar? Estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América ou futebol europeu? Como é que estamos a parcial aí, Luciane? Bom, aqui os nossos internautas, eles preferem mais assistir a Copa do Brasil, né, que está vencendo com 29%. Em segundo lugar, nós temos a Copa Libertadores da América, né, com 23%. Em terceiro lugar, os estaduais, com 14,7%. Legal, portanto, não, tem o brasileiro lá, ó, 20,58. Sim. O Campeonato Brasileiro também é um campeonato bastante. Eu adoro o Campeonato Brasileiro. Depois que virou pontos corridos, gostei mais ainda, pra te falar a verdade. Gostei muito mais que quando tinha aquela porcaria de se classifica em primeira, não vale nada. O capitão veio aqui semana passada, a Portuguesa tinha se classificado mal, foi chegando na final, tá, acabou perdendo, o Grêmio se classificou lá. Não, para. Tem que ser pontos corridos e de volta, campeonato mais justo. Agora vamos à pergunta do internauta para o pessoal aqui poder responder. Isso aí, galera. Bom, a gente quer saber hoje que campeonato você mais... Não, a pergunta que o internauta tinha feito pra gente aqui, pra poder colocar os comentaristas aqui na roda. As 3 perguntinhas. Olha, as Felipe, 3 do duplinhas. Rio de Janeiro, ele quer saber o seguinte: qual é o melhor jogador entre o Ronaldo e o Cristiano Ronaldo? Então vamos por partes. Calma aí, Felipe, vamos lá. Ronaldo ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo, sem dúvida. Ronaldo. Seco, Ronaldo, fenômeno. Agora, entre o Ronaldinho Gaúcho e o Messi. Mas essa eu vou até me retirar, com todo respeito, viu, Felipe? Você que está aí no Rio de Janeiro, eu sei que o Ronaldinho Gaúcho veio pro Flamengo, contrataram um jogador que não joga mais nada, é comum, mas eu posso ir embora do estúdio hoje aqui. Messi, longe, pra mim. Pra mim também. Messi, com exceção de 2006 ou 2005, que o Ronaldo, eu acho que 2006. naquele ano o Ronaldinho Gaúcho foi melhor que todos esses que a gente vai falar. Jogou um ano e meio na vida. Exato. Jogou um ano e meio na vida jogou fora, e parou. Pra mim isso não é craque, não. Craque é o cara que joga continuamente, joga bem e ainda ganha título. E a terceira duplinha? No caso do Romário e o Zico. Aí seria o melhor? Bom, agora eu posso dizer que infelizmente eu peguei o Zico no final de carreira. Jura? Achei que não. Não, é sério. Eu acompanhei muito pouco do Zico. Tá olhando pra mim porque que eu tenho visto? Não. Tem DVD, tem história. Não, mas entre Romário e Zico, eu vou ficar com o Zico. Vai lá, Zé. É o seguinte, se o mundo fosse Rio de Janeiro, Zico. Mas só que o mundo não acaba no Rio de Janeiro. Então o Romário 3, 4 vezes mais que o Zico. Se o mundo fosse Maracanã, Zico seria Deus, seria assim, não era religião, assim, né? Então o Romário é muito mais jogador que o Zico, mas não tem nem pra começar. O Romário também era genial. O Felipe que fez a pergunta aí deve ser flamenguista, né, Felipe? Pelas duplas que ele colocou, incluindo o Ronaldinho Gaúcho aí e tal. Entre Romário e Zico a parada é muito dura, aí vale dar um pitaquinho. Prometi que não ia falar muito hoje, mas vale um pitaquinho. Aí a parada é dura, mas eu concordo muito com o Zé Renato aqui, viu? É importante que se ganhe título. Como diz o filósofo lá, se o Zico não ganha a Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. É verdade, o Zico foi um baita jogador e talvez como modelo de craque, modelo de pessoa, ele tenha sido melhor, porque ele não se envolvia em confusão, né? Ele talvez tenha sido esse modelo melhor para a sociedade. Mas o Romário foi gênio. Era um cara que é capaz de não treinar nada, absolutamente nada, chegar na véspera do jogo e meter 2, 3 gols. Pra mim, o Romário. Tem mais participação? Natural, né? Tem sim, temos aqui o Tussi de Santo André, que ele acha que tem que chamar para a seleção o Alex da Turquia, que ele acha um jogador muito bom, até que gostaria que vocês falassem depois. O Lucas, ele é de Machado, e ele diz: parabéns pelo programa, é fantástico, um grande beijo para você, Lucas.
Muito obrigado. É fantástico estar na TV Globo, na verdade, né? Mas eu agradeço muito ao seu elogio aqui ao Esporte na Rede. Coloque só o estado também, viu, Lucas? É bastante importante colocar a cidade e o estado para que a gente identifique legal aqui vocês. Antes de vocês responderem a pergunta do Alex, que a gente pode incluir aqui no próximo assunto de agora, que é o Campeonato Brasileiro. Finalmente, Campeonato Brasileiro. Vamos ver a primeira rodada, que vai ser nesse próximo final de semana. Pode colocar aí pra gente na tela. Você vai ver que sábado é a rodada de abertura, dia 21. Tá aí, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena do Jacaré, em 7 Lagoas, 6h30 da tarde, mesmo horário de Ceará e Vasco no Presidente Vargas. Será uma possível final de Copa do Brasil aí, antecipada? Não, né? Em Fortaleza. Flamengo e Avaí jogam no Engenhão também, 6h30. Santos e Inter na Vila Belmiro jogam um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. No domingo, a rodada continua, com outras 6 partidas. Figueirense e Cruzeiro no Orlando Scarpelli, 4 da tarde. Mesmo horário para Palmeiras e Botafogo no Benedito Teixeira, lá em São José do Rio Preto, 4 da tarde. Grêmio e Corinthians, primeiro clássico já no Olímpico, 4 da tarde. Coritiba e Atlético Goianiense no Couto Pereira, também 4 da tarde. Um pouquinho mais tarde, Fluminense e São Paulo, outro clássico no Engenhão, 6h30. E América Mineiro e Bahia na Arena do Jacaré, 7 Lagoas, 6h30 da tarde. Portanto, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que tá aí para provar minha tese. Tem bastante clássico, é jogo em outro nível, é muito melhor do que o estadual. Campeonato Brasileiro para vocês. E rodada. Fale um pouquinho sobre essa rodada de estreia e a gente inclui o Alex aí, que foi um participante do Campeonato Brasileiro. Falando em clássico, a partir desse ano, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser só de clássicos. Então a gente vai ter Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético e afins. O Campeonato Brasileiro, no começo, ele às vezes muito, não digo maltratado, mas ele às vezes é jogado no segundo plano, principalmente por clubes que estão disputando tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores da América. Então o Vasco, por exemplo, vai jogar com time reserva contra o Ceará. Vai com reserva. Exatamente. Então, os dois times poupando jogadores, o Santos muito provavelmente também vai poupar alguns dos seus jogadores titulares para jogar contra o Internacional em casa. E também a equipe do Avaí não deve enfrentar todos, não deve jogar contra seus, não deve colocar seus titulares em campo para jogar contra o Flamengo para o Rio de Janeiro, uma viagem para o Rio de Janeiro. Então, essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, elas acabam sendo ofuscadas justamente por isso, pela priorização que as equipes acabam dando para as competições que estão participando, né? Eu sou a favor de que o Campeonato Brasileiro devesse começar um pouco mais para frente. Depois da Copa do Brasil. Agora são grandes jogos, né? Aí chegamos no ponto onde eu queria, porque eu falo dos estaduais. Para mim, o Campeonato Brasileiro devia começar antes até. Por quê? Porque começando em datas mais anteriores ou mais para trás, você poderia ter folgas nesse meio. Então, por exemplo, é a semana decisiva de Libertadores, não tem rodada de Campeonato Brasileiro. Você pode passar de repente a ter uma semana, 2 semanas seguidas, se preciso fosse, sem o Campeonato Brasileiro. Desde que ele começasse mais atrás, no lugar dos estaduais. Aí os times grandes teriam tempo de férias, de folga, de intertemporada, de rodada sem ter rodada de lacuna, para você poder encaixar Libertadores, final de Copa do Brasil. Essa é a minha opinião. E além disso a gente tem as folgas aí que são forçadas, né? Por conta dos amistosos que a seleção brasileira vai fazer, né? Eu acho... E aí aperta, desculpa Zé, mas aperta tanto o calendário que você pega um mês lá como julho e agosto e tem que jogar, sei lá, exatamente, 10, 12 partidas 8 jogos por em um espaço pequeno de dias, e aí o jogador torce tornozelo, tem estiramento, tem distensão, e aí os principais times do Brasil ficam desfalcados dos principais craques. E aí, como é que faz? Por isso que o Campeonato Brasileiro não tem visibilidade. Então, mas essa história do intervalo, jogar domingo e meio de semana, tem esse jogo passado. E antes não tinha um preparo físico tão grande assim. E o São Paulo, na década de 90, jogava isso e ganhava tudo. Eu acho, lógico, o time era outro time, mas eu acho essa história de ser muito jogo, eu acho uma desculpa injustificável. Quando a gente você lembra, década de 80, tinha jogo de Libertadores que era terça, quinta e domingo. Quer dizer, isso sim era corrido. Agora eu acho moleza, assim, eu acho muito tranquilo. Nesses campeonatos longos o que vale bastante é o elenco, né? É a qualidade do elenco que cada time tem, vai montar. É mau negócio o time entrar na reserva agora, porque depois fica 2 pontos de fim do campeonato. E lembrando que ele perguntou do Alex, o Alex fez 5 gols ontem, né? O rapaz, quem é o rapaz, você? Não. Ele fez 5 gols. É o Lucas, né? Então, o Lucas perguntou se, na verdade, o Alex poderia ser chamado para a seleção brasileira ainda. Não, ele poderia ser chamado de qualquer coisa, menos para jogar, né? Porque o Alex realmente, em 2002, que era o auge do Alex,
O técnico dele, que o Filipão... O Filipão é pouco paternalista, né? O Filipão inventou até o Marcos para a Copa do Mundo. Né? Olha a polêmica, não estou querendo criar polêmica. Até Meu Deus, inventou, mano. Imagina o Alex, que era o ídolo, era o grande jogador, passou 8 anos atrás já, não dá. Eu acho que até a naturalizar turco, jogar na seleção da Turquia. Faz muito tempo atrás o Alex deu uma entrevista para uma revista e ele tinha falado que até hoje ele nunca iria compreender o motivo pelo qual ele não foi convocado para a Copa. Ele participou de todas as partidas das eliminatórias, de todos os amistosos, e o Filipão sempre falou, não, eu vou te chamar, e no final acabou não chamando. Isso talvez tenha sido a maior frustração do Alex enquanto jogador de futebol, né? O Alex que marcou 5 gols na Turquia, agora marcou também 5 gols quando estava no Cruzeiro, né? Eu só não me recordo se foi pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. Em 2003, aquele ano que o Cruzeiro acabou ganhando tudo. Eu realmente não recordo, posso até pedir para o Luciano checar. Mas olha no livro. Então, justamente, tem aqui, ó, tem o arquivo vivo na minha mão. Mas ele marcou enquanto ele estava jogando pelo Cruzeiro, esses 5 gols também. Zé, você que fez esse calhamaço aqui, que pesquisou tudo, tem mais alguma curiosidade bacana sobre o Campeonato Brasileiro que você... Aí, fora aquela do Ceará, que eu já contei aqui, aquela não vai. Agora você me pegou, né? Pensei que você ia falar do Ceará aqui. Mas o recorde de gols é do Edmundo. O Edmundo fez 6 gols no jogo contra o União São João. União São João, né? E o recorde anterior naquele campeonato chegou a ter vários recordes, né? O Dodô, se eu não me engano, ele fez 5 gols no Foi 5-0 pro São Paulo lá em Minas. Né? Quer dizer, uma coisa de louco. Agora, as maiores curiosidades assim, por exemplo, eu não... Essa coisa brasileira desde 71. Né? Essa balela que inventaram, né? A troco de isso não entraria no seu livro nem a pau, né? Não, ele está no livro. Está no final do livro. Como Campeonato Brasileiro. Como Taça Brasil. Não entraria aqui nem a pau. Mas né? ele tem Taça Brasil, tem a importância dele, Roberto. Então, não tem problema nenhum falar, isso é o equivalente ao brasileiro. Mas a gente não pode mudar de nome, né? Porque senão a gente vai lembrar que teve alguma guerra anterior à primeira, que na verdade foi a primeira, e aí a gente tem que renomear, né? Primeira guerra com a segunda, aí vai ter que ficar mudando os nomes. Que é uma panaceia que fizeram, e esse ano é o primeiro campeonato depois da panaceia que a CBF fez. Na unificação. E nessa linha aí, o campeonato mais chato assim, que a gente tem para registrar foi o 87 por causa da história dos módulos, né? Módulos, Copa União. Até hoje você briga por amarelo, tudo. E que são os 2 campeões, né? Eu sempre coloquei os 2 campeões, os 2 times como sendo campeão, né? O Sport como sendo um campeão de uma competição organizada pela CBF e o Flamengo por uma competição mais importante, digamos assim. Não, mas foi o que eu disse. Quando eu disse não entrariam no seu livro as unificações, não é porque não estejam aqui. Estão sim, eu vi que estão aqui no final. Mas é porque eles não fazem parte do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é outra questão. É outro nome, não importa que tenha equivalência. Não é Campeonato Brasileiro, ponto final. Eu também discordo dessa palhaçada aí. Vamos lá com o internauta, Luciano. Vamos lá. Bom, a Márcia de Campinas tem uma reclamação a fazer. Segundo ela, o marido não deixa mais ela acessar o computador, só assistindo o nosso programa. Márcia, dá um crédito pra ele. Assiste também, que você não vai se arrepender. Fica ligadinho no nosso programa, tá? Um grande beijo pra você. Sente-se ao lado dele, Márcia. Assista. Peça pra ele maximizar a tela. E assista ao Esporte na Rede toda segunda-feira, 15 para 7 da noite. Estaremos aqui sempre com um programa ao vivo, hoje recebendo o Zé Renato Sati do Santiago Júnior, autor aqui dos arquivos dos campeonatos brasileiros, deste livrão, mas sempre toda segunda-feira um convidado especial. Tem a Enciclopédia da Bola a cada 15 dias aqui, que é o nosso Alexandre Aníbal. Tem o Reinaldo Leiva, que é comentarista show de bola. Eu e a Luciana estaremos aqui sempre com você. Hora de Taça Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho desta competição que também está funilando, e no meio de semana as partidas continuam. Para mim, o Santos é favorito. Vamos lá, então. Rodada da Libertadores. Nesta quarta-feira, então, Libertad do Paraguai pega o Vélez da Argentina. O jogo de ida foi 3-0 pro Vélez. E o último gol, um frango do Vargas, pelo amor de Deus. E eu li que vai ser o Defensores del Chaco. É isso, Aníbal? Vai ser lá mesmo? Tá 7h30 da noite, Defensores del Chaco. Santos e Once Caldas, nesta quarta-feira, Pacaembu. 10 para as 10 da noite. Coitado do torcedor. Jogo de ida 1-0 pro Santos. Na quinta, continua. É a próxima telinha aí pra você, ó. Universidade Católica do Chile e Peñarol do Uruguai vão jogar no estádio, Aníbal?
São Carlos de Apoquim. Ah, que delícia de estar aqui em Santiago do Chile às 8 da noite. O jogo de ida foi 2-0 pro Penharol. 2 frangos do goleiro Paulo Garcês também. E Cerro Porteño do Paraguai e Jaguares do México jogam no por favor, Aníbal? General Pablo Rojas. Em Assunção, às 10h30 da noite. O jogo de ida foi 1-1. Portanto, Libertadores afunilando, pode passar para a próxima tela só para a gente ver as chaves, como estão aí, quem é que pega quem. Tá aí, ó. O vencedor de Once Caldas e Santos vai enfrentar o vencedor de Jaguares e Cerro Porteño do Paraguai. Na outra perna, o vencedor de Libertad e Vélez, que deve ser o Vélez, vai enfrentar o vencedor de Penharol e Católica. Devemos ter Vélez e Penharol aí, Argentina e Uruguai na semifinal da Libertadores. Semifinal para arrebentar com o coração dos uruguaios, dos argentinos. É para se proteger das voadoras ou não? Eu acredito que não. O Vélez não tem como característica um jogo violento. O Penharol é mais violento, mas é a questão da camisa. Ninguém nunca iria imaginar, nem eu principalmente, que o Penharol ia passar do Internacional e passou ganhando em Porto Alegre uma vitória assim espetacular. Agora tudo que vier é lucro para a equipe do Penharol. Vai ser uma semifinal de arrebentar. E do outro lado deve ser o Santos e o Cerro Porteño aí para reeditar aí 2 jogos da primeira fase. Deu bem porque se o Libertad passa, né, o Santos ia pegar o Vélez, né? Vélez, exatamente. E aí que eu acho que a final vai ser Santos e Vélez. Eu também acredito que seja ou Santos e Vélez ou Santos e Penharol. É que Vélez e Penharol vai ser... Não, isso aí vai ser, eu acho, nossa, fantástico. E ver o Penharol, aquela camisa tem propaganda do Penharol. Exatamente. A única coisa que estraga no uniforme do Penharol é aquela meia amarela, que eu não concordo. Eu gosto da meia preta. Então deveria ser calção e meia preta, não a meia amarela. Mas o uniforme do Penharol é qualquer coisa de espetacular. A gente falou no começo do programa um pouco mais sobre o Corinthians quando falamos dos estaduais, até porque está com o ambiente mais turbulento, evidentemente. Então acho que deu espaço para a gente falar um pouquinho mais do Santos. O que vocês acham? O Muricy realmente deu um jeito na defesa? Pelos números é evidente, mas ele realmente deu esse jeito na defesa e o time continua solto no ataque ou ele prendeu um pouco mais? Mesmo assim o Santos é favorito para a Libertadores, na opinião de vocês, ou não? Para mim é favorito na Libertadores. Ele de fato deu um jeito legal na defesa. Mas nem por isso para jogar bola, foi isso que eu queria dizer. Na realidade, assim, o ataque ele perdeu um pouco, porque é natural você ter um pouco mais de atenção para a defesa em detrimento do ataque, entendeu? A questão do Santos é não se apoiar muito na dependência do Neymar e do Paulo Henrique Ganso, para mim. Por quê? Se os dois não jogam alguma partida, a qualidade do Santos vai cair e fatalmente a qualidade no ataque também vai cair. Porque aí não vai cair, vai despencar. Exatamente. Então, o que o Muricy deve fazer no Santos é fazer com que o time não seja tão dependente desses dois. A partir daí ele consegue, o Santos ele pode ter outras opções, né? O Zé Eduardo vai embora, talvez está chegando aí o Zé Roberto, né? E aí ele possa caminhar com as próprias pernas sem esses dois jogadores. Agora é época de especulação. Falaram em Kleber também, né? Falaram em Borges. Agora é época de especulação no futebol brasileiro. O Borges já foi dispensado hoje. Keyson está saindo do Santos. Eu vi agora chegando para cá. Qual o caminho dele? Não avisaram, não comentaram, mas ele está de saída do Santos, está sendo dispensado. Então, mas aí eu estava comentando, o ataque do Santos piorou, eu acho que piorou, né? O Zelov, para mim, é jogador bem intermediário mesmo. O Ganso já está fora. Agora, o único problema do Santos é que o Santos pegou 2 times que estão muito mal, né? O São Paulo e o Corinthians não são referências, né? Eles jogaram muito pouco. O Corinthians jogou muito pouco. Agora, o Neymar, ele perdeu contra o São Paulo e contra o Santos 2 gols na cara. O gol que ele perdeu para o Rogério Ceni e o gol que ele perdeu para o ele perdeu ontem para o José no foi mesmo jeitão. Ele sozinho entrando. Quer dizer, o Neymar ele tem que ter uma melhorada nessa coisa da conclusão. Ele não tá, porque se você for ver bem, o gol que ele fez ontem aquilo não era chute. Não, e o que ele perdeu foi com uma displicência imensa, né? Que poderia comprometer o título do Campeonato Paulista. Poderia ter comprometido, sinceramente. Não é o Júlio César tomar aquele lá, assim como o goleiro do Santos falhou, apesar de que aquela bola é bem mais complicada, porque é uma bola alçada, né? Mas também falhou. Então é esse cuidado que o Santos tem que ter. Mas eu acho que o Santos é favorito. Não, o branco favorito, eu também acho. Eu vou ouvir aqui a participação praticamente final do Internauta. Tem Fórmula 1 para passar rapidinho para você. Mas antes, Luciano, eu quero fazer uma pergunta para o Zé Renato. Porque já que estamos falando de Campeonato Brasileiro, agora estamos em Libertadores, mas falamos muito de Campeonato Brasileiro por causa do seu livro, inclusive. É uma pergunta muito fácil. De quem é a Taça das Bolinhas? Então, nessa linha... Já que você fala do Campeonato de 87, sim, de quem é a Taça das Bolinhas? São Paulo.
Porque a competição organizada pela CBF, porque agora acabou tudo, né? Esse negócio não tem mais porque a CBF agora aceitou tudo. Pela competição da CBF, o Flamengo não era campeão, não era pentacampeão. Pela competição da CBF, não deixa de ser campeão brasileiro. Não é campeão pelos torneios da CBF. Então, foi reconhecido pela própria CBF. Agora não, agora pode ser de qualquer time. Já que descambou, dá uma taça de bolinha para cada um ter mais 5 títulos, então, né? E ficamos conversados. Ou então, quando tiver a premiação do Campeonato Brasileiro com o troféu que o cara vai levantar lá no campo, que dê uma taça de bolinha também para ele levar para casa, vai ficar feliz, aí ninguém briga. É feia essa taça, né? Horrorosa essa taça. Eu não acho. Eu discordo de vocês. Ela parece um instrumento paranormal. Eu discordo de vocês. Aquele joguinho de bolinha que fica mexendo pra faltar um. Coitado do rapaz que rolou, não sei se ele era arquiteto, engenheiro, mas acho que era arquiteto. Cozinheiro pra fazer aquilo. Não, pelo amor de Deus, taça de bolinha é bacana assim. Vamos lá, Luciana, participação. Vamos lá. Bom, aqui o Ricardo, o bonitão, como ele se descreve. É isso. De Santa Catarina, parabeniza o programa e ele diz que é o melhor de todos os programas de esporte que ele já viu na net. Um grande beijo pra você, Ricardo. O Guto, ele é de São Bernardo, ele reclama dos times do ABC, ele acha que os times estão bem fracos. A Amanda, ela é de Guarulhos. E ela parabeniza o programa e diz que é o melhor que ela já viu. Um beijo, Amanda. Obrigado, Amanda. Amanhã estou em terras guarulhenses para trabalhar no dia a dia. Agora, o rapaz disse aí que não concorda, né? Foi a última participação que você leu. Ele não curte os times do ABC, não eles estão muito fracos. No dia que o ABC tiver time, a gente começa a conversar, tá? Porque, desculpa, gente, sou obrigado a falar. O dia que aqui tiver time sério, a gente começa a conversar. O dia que tiver investimento, que tiver planejamento, a gente pode começar a conversar e daí a gente partir para começar a falar dos times do ABC, que é a exceção do São Caetano, aí pouco tempo atrás, que teve um time que se manteve bem por um certo tempo aí no cenário nacional, aí dá até para falar um pouquinho, mais novo do que o Santo André e tal. Santo André ganhou a Copa do Brasil, ok, mas foi time de ano, foi naquele ano, surgiu, caiu, não revelou ninguém, pouca gente saiu do Santo André para times grandes e deram certo. Bruno César é um que dessa leva nova até fez sucesso, ok, Rodriguinho mais ou menos no Fluminense, Cicinho mais ou menos no Palmeiras também, mas olha, o dia que o ABC quiser ser sério e tiver time, e principalmente apostar também na divulgação, na mídia, na assessoria de imprensa, aí pode crescer um pouquinho, viu? Enquanto isso, vai ter porta fechada com certeza. Só pra gente finalizar então, Fórmula 1, vamos ver um pouquinho da Fórmula 1 aí para colocar no quadro para você, já que o programa está chegando no final. Vamos ver aí, recuperar um pouquinho como foi o GP da Turquia de Istambul. Lá no dia 8, olha aí, o Vettel ganhou mais uma, né, seguido pelo Mark Webber. O Fernando Alonso vem em terceiro, o Lewis Hamilton em quarto e o Nico Rosberg em quinto. Seguindo a telinha, agora mudaram todas as regras, né, de pontuação. Jason Button foi o sexto, Nick Heidfeld o sétimo, Vitaly Petrov o oitavo, Sebastian Buemi o nono e em décimo Kamui Kobayashi, japonês. Aí a classificação para você, olha, o Vettel liderando com larga vantagem com 93 pontos, seguido pelo Lewis Hamilton com 59, Mark Webber vem em seguida com 55, Jason Button é o quarto com 46 e Fernando Alonso fecha a primeira página com 41. Felipe Massa, o brasileiro, em sexto com 24, Nick Heidfeld 21, Vitaly Petrov o oitavo com 21 também, aí desempate pela colocação, né? Nico Rosberg com 20 e fechando a classificação Kamui Kobayashi. Próximo GP neste domingo, na Espanha, em Barcelona, dia 22, portanto, no outro domingo, né? Não, nesse domingo mesmo, dia 22, às 9 horas da manhã, aí um circuito de um pouco mais de 4,5 km, né? 4.655 metros, e aí vão dar 66 voltas os carrinhos por este circuito que você viu aí, Alexandre Nível. O senhor consegue fazer essas curvas? Eu brinco com o Reinaldo Leva que ele não consegue fazer essas curvas. O senhor consegue? Consigo. Consegue? Opa, só no PlayStation. Tá bom, então tá certo. Fórmula 1 quer falar alguma coisa? O Vettel, pra mim, é um fenômeno. Talvez deva levar de novo aí o campeonato se não tivermos aí grandes reviravoltas nos construtores, né? Para mim é um grande piloto que está surgindo aí, substituto do Michael Schumacher, talvez não ganhe tantos títulos quanto ele, mas o menino provou desde o ano passado que ele dirige muito, e só 23 anos também. Zé, o Vettel ganha porque é bom, ou porque o carro ajuda, ou os dois? Os dois ajudam. Agora, a gente não nota o que aconteceu na época do Schumacher, que não tinha rival, né? Não Isso tinha é verdade, rival, bem lembrado. Não tinha rival nenhum. E o Vettel na verdade, ele tem o Alonso, muito, né? Ele cresceu muito. Agora, a surpresa é o Nico Rosberg tá dando um show no Schumacher, né? Ele tá dando de graça, assim, exatamente. Né? E aí, mais um exemplo do que a gente tava falando, né? De uma pessoa que tem que saber parar, né?
Aliás, ele soube parar, né? Só que ele voltou. Já que existe ex-treinador em atividade, já que existe ex-jogador em atividade, existe também ex-piloto em atividade. Pois é, exatamente. E ano que vem eu acho que não vai ter brasileiro. O Barrichello deve parar, porque o William tá mal, né? E o Massa deve sofrer aí, deve ir para uma, sei lá, Stewart da vida, vão saindo umas conversas aí de que, de fato, ele deve ser substituído. É outro patamar, não dá pra comparar. E o Massa que continua atrás do Alonso na classificação geral. Luciano e Bruno, vamos à parcial da nossa enquete, a parcial final, né? Já dá a final aqui pro pessoal. Quanto é que ficou aí? Que campeonato as pessoas preferem? Em primeiro lugar, ficou a Copa do Brasil, com 29%. Em segundo lugar, a Copa Libertadores da América, né, com 23% dos votos. E o Campeonato Paulista com 20,58% dos votos. Em quarto lugar, ficou os estaduais e, em último, o futebol europeu. Salvos vocês amantes de estaduais, como o senhor Aníbal aqui, pelo futebol europeu. Salvos. Só por isso, tá? Porque senão ia ficar inútil. Foi o quarto. O campeonato estadual não presta. Coloca o blog aí pra gente na tela pra você acessar também, leandrojornalista.blogspot.com. Já pode passar pra telinha seguinte. Toda terça-feira eu coloco lá as fotos do programa, tá? Aí as fotos com o capitão no programa passado, nesta terça-feira, mais conhecida como amanhã, se você ver a reprise não é amanhã, vão estar as fotos do programa de hoje com o Zé Renato Sátido Santiago Júnior. E você que quer anunciar, também anuncia aqui, sempre é bom lembrar, ligue pra cá, vai aparecer o telefone aí na sua tela também, 0 operadora 11 4330 3787, participe aqui com a gente, alice ao esporte na rede, a sua empresa será muito bem-vinda. Zé, muito obrigado por você ter vindo hoje ao Esporte na Rede. Foi muito bacana você ter participado com a gente. Parabéns pelo livro. E vamos embora, né? Tocar esse caminho aí de engenheiro, mas também de memofute, né? De futebol. Obrigado aí pelo convite e tudo. E espero ser chamado no jogo das faixas, quando o Ceará conquistar a Copa do Brasil. Certo? Vocês me convidam novamente. Eu venho com a camisa do Ceará. Trago para todo mundo as camisas alvinegras, tá? E vocês vão ter que beijar o símbolo. Você falou que o Ceará não passa, né? Você falou que o Ceará não passa, então... Não, eu não disse nada. Tá gravado. Obrigado aí a todos. Zé, como aqui no programa a gente não deixa passar nada em branco, no programa passado eu convidei o capitão a retornar aqui no ar, porque ele chegou um pouquinho atrasado, deu um probleminha e tal, ele vai voltar na próxima segunda-feira estar aqui inclusive, sua aposta tá batida. Se o Ceará for campeão da Copa do Brasil, você retorna na segunda-feira seguinte, neste programa, com a camisa do Ceará. Não, e todo mundo vai bater o programa com a camisa do Ceará. Fechado, eu topo. Todo mundo faz com a camisa do Ceará. Respondo pela equipe do Esporte na Rede. Exatamente. Vai. Inclusive o pessoal da técnica lá fora também. Aníbal, obrigado pela presença. Obrigado, Leandro, Zé. Até daqui 15 dias, né? Obrigado, Leandro, Zé, Luciane. Grande abraço para todos. Boa semana, grandes jogos para todos nós. Lu, obrigado pela participação. Obrigada a todos, uma boa noite a todos. Você de casa, uma ótima noite, uma ótima semana. E semana que vem a gente se espera aqui no Esporte na Rede. Um grande beijo. Com certeza. Deixa eu só te dar um recado. Se você perdeu o Esporte na Rede ao vivo, você pode assisti-lo no site em qualquer momento. Você chega lá na sua casa, acessa o site aqui da UpTV, procura ali na barrinha direita, lateral, onde você dá a mesma opinião aqui para o programa, vai estar lá Esporte na Rede, você clica, ele está sob demanda para você uma semana inteira. Aí na semana seguinte, vem o inédito e a gente troca o conteúdo para você. Mas você acessa lá, o Esporte na Rede vai estar lá. Quero ler a frase da noite, que eu sempre me despeço com você como pensamento, né? A frase de hoje é do Sun Tzu, que ele era um militar chinês que viveu no século IV a.C. e ele acumulou muitas vitórias para o exército de Wu ali e tal, então ele é autor do grande livro A Arte da Guerra, justamente. E a frase dele é sobre isso, mas vale para a vida toda. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Mas se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Estiveram com você no Esporte na Rede desta noite. Na câmera de estúdio, a Eloá Miranda, que é ela que focaliza aqui os nossos comentaristas. Na coordenação de switcher, o nosso Marco Antônio Ribeiro. Direção de imagem, Marco Perinho, Popular Leite. Contato com o internauta, Luciane Bruno. Na análise de hoje, Alexandre Aníbal. Na supervisão de Mara Rodrigues Alves. Direção artística, Liliana Gonçalves. Direção geral do Luque Ravanelli. Apresentação, este que vos fala, Leandro Martins. Tem encontro marcado com você na semana que vem, 15 para 7 da noite, sempre ao vivo. Vem aí o programa da Dulce Galindo. E segunda-feira que vem, o capitão estará aqui novamente, portanto, não perca o Esporte na Rede. O convite está feito e o encontro está marcado com a sua opinião, com a nossa análise. Até lá, se Deus quiser.
Música